Isso aqui eu quero chamar a atenção pelo seguinte, TH inicia contato com Bacelar chamando de 01. Então, quando eu digo que o Comando Vermelho tem ligações com a presidência, estava na presidência da Alerj, ele chama de 01. 01 é o topo da hierarquia. Então, nesse texto aqui, nesse diálogo aqui, nessa troca de mensagens, o representante do Comando Vermelho considera o presidente da Alerj o 01. Bom, enfim, você pode dizer que é o 01 porque, como deputado, mas ele estava, nesse episódio, ajudando o Comando Vermelho a esconder um membro do Comando Vermelho. Ele não só era aliado do Bacelar, como também da base de apoio do governo Cláudio Castro. Bom, eu acho só que... para resumir para o nosso assinante, nós estamos vendo o presidente da Assembleia Legislativa aqui do Rio. Hoje ele foi preso, Rodrigo Bacelar era candidato, um dos potenciais candidatos, favorito do governador Cláudio Castro por um tempo, como o Otávio Guedes acabou de relembrar aqui para a gente, foi preso suspeito de vazar informações para um deputado, cadê o TH Joias? Estava aqui, né? Que também está sendo investigado por ligação com o crime organizado. Então, o que nós estamos vendo é o crime organizado dentro da política. Aqui, ó, essa foto dos dois. Então, o Bacelar ali e o TH aqui. Sadia, a política dentro o crime organizado dentro da política de uma forma muito também organizada, Otávio. Isso que é muito impressionante, porque eu estava aqui relendo o tempo que ele deu para o TH Joias destruir provas, fazer a mudança, avisar a família e ainda, como você mostrou agora há pouco, arrumar um abrigo para ele ficar tranquilo, de boa. Então, assim, aqui, a quem serve esse parlamentar? A quem servem esses políticos? Neste momento, é seguro a gente dizer que eles estão a serviço pelas investigações da polícia, pela decisão do ministro Moraes, estão servindo ao crime organizado. E não à sociedade, não aos eleitores que os colocaram ali. Sadio, o tablet, para mostrar no telão, tem que mexer no tablet? Deixa eu mandei uma coisa para o telão, você começa... Eu vou responder a sua pergunta. Você lembra? Porque você perguntou a que ponto chegamos, né? Aqui, ó, põe por gentileza. Como chegamos a esse ponto? Como chegamos a esse ponto? Isso é a revista da Assembleia Legislativa, Bacelar no combate ao crime. Estado do Rio sai na frente com lei de autoria do presidente da Alerj para enfrentamento à criminalidade. Ou seja, uma hipocrisia, e a gente tem que tomar muito cuidado com quem se arvora de xerife, né? Porque o xerife, aqui no Rio de Janeiro, pelas investigações da Polícia Federal, o xerife é suspeito de ser o bandido, né? Segundo a suspeita da Polícia Federal. Essa é uma peça de campanha. O Bacelar... Essa aqui. É uma peça de campanha que eu digo metaforicamente, porque o Bacelar era o candidato do Cláudio Castro. Cláudio Castro queria o Bacelar. Houve uma dúvida sobre o apoio de Bolsonaro, os bolsonaristas ficaram um pouco reticentes, mas depois abraçaram, tiraram o corpo fora, mas ele seria o candidato da direita. E qual era o combinado? O combinado era: Cláudio Castro sai do governo, o vice assume. Sim. Mandaram o vice num acordo em que o Bacelar foi muito importante para o Tribunal de Contas, Pampolha. A ida do Pampolha para o Tribunal de Contas é uma história que ainda não está contada nos seus detalhes. O que aconteceu, como convenceram, porque o Pampolha dizia: eu sou candidato pelo MDB. Sim. Imagina o Pampolha, 6 meses no governo, né? Ser candidato no governo, no lugar do Cláudio Castro. A partir de abril. Então, essa história ainda não foi bem contada, né? O que levou o Pampolha a dizer: não, eu desisto. Que, inclusive, o Helder Barbalho e o Temer queriam o Pampolha para candidato. Tiraram o Pampolha da frente, o Bacelar ia assumir e o Bacelar ia ter a segurança como a sua campanha, né? Ia ter Agora, por que você falou da DPF das favelas? Queria que você explicasse. Então, vamos lá. Quando houve a DPF das favelas, houve uma decisão, a Flávia aqui pode me ajudar, houve uma decisão mandando a Polícia Federal entrar também nas investigações sobre crime organizado no estado do Rio de Janeiro. E reforçado
recentemente, depois da operação no Alemão e na Penha, por decisão do Alexandre de Moraes. Do Alexandre de Moraes. Então, o Alexandre de Moraes assume a DPF das favelas e aí a gente tem que fazer o reconhecimento ao STF. Uhum. Quando chega no STF, a DPF das favelas vira a DPF do Palácio, porque está pegando ali a elite do crime e não só os bandidos do Complexo do Alemão, que são da mesma, segundo a investigação da Polícia Federal, são da mesma facção, né? Comando Vermelho. Setores diferentes. Oi? Setores diferentes. São setores diferentes. Então, por que só o combate no Complexo do Alemão? Tem que combater no Complexo da Penha, do Alemão, e tem que combater nos palácios. O crime organizado está nos palácios. E esse é o problema do Rio de Janeiro. A gente vai parar de falar de bancada tal, bancada A, bancada B, para começar a falar das facções que estão dentro da política? Isso, é isso. Porque o que tem de fato é isso. O presidente da Alerj, um político, foi preso porque vazou informações para um outro político que, segundo a polícia, estava vendendo armamento, estava trabalhando para o Comando Vermelho. Sim. É isso que a gente tem de informação. Daniel. Sadi, essa descrição feita pelo Otávio, ela é assustadora por um lado, mas por outro ela não surpreende quem mora no Rio de Janeiro. Não chega a ser exatamente uma surpresa o que o Otávio traz detalhadamente em relação às apurações que foram feitas pela polícia, que levaram à prisão do presidente da Alerj, a prisão do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, a gente está falando de um contexto onde há uma infiltração do crime organizado no poder no Estado do Rio de Janeiro, isso já se sabe, não se sabia e ainda precisa ser melhor investigado qual a profundidade dessa penetração, mas o fato é que uma série de movimentações estranhas acontecem nesse Estado no que diz respeito ao combate ao crime organizado há bastante tempo. E, aliás, essas estranhezas, elas têm se avolumado por aqui, elas não têm diminuído, elas têm se tornado cada vez mais estranhas, algumas movimentações. E chama a atenção porque é uma operação feita pela Polícia Federal. Quer dizer, é uma operação relacionada a um procedimento no Supremo Tribunal Federal e uma operação realizada pela Polícia Federal que, na prática, escapa à alçada desses investigados e agora presos por conta realmente do que vem acontecendo. É assustador. Acho que fica bastante claro que um estado como o Rio de Janeiro, que não é o único, não vai conseguir fazer um enfrentamento do crime organizado, um enfrentamento de verdade, sozinho. Quando aparecem lobbies no Congresso Nacional, não, porque a segurança pública tem que ser apenas atribuição dos estados. Fica a dúvida se é fã ou hater, quem está propondo isso. Porque, na prática, fica cada vez mais claro que o nível de profundidade de penetração do crime organizado nas estruturas de poder no âmbito estadual é tão significativo que, sem realmente um esforço mais amplo, você não consegue fazer esse enfrentamento de verdade. E o que você está falando é importantíssimo, tanto na discussão que a gente teve na Câmara, nos 4 relatórios que o deputado Derrite apresentou, que reduziam o alcance das investigações da Polícia Federal, só corrigidos no 5º e no 6º relatório, e que agora está no Senado refeito pelo senador Alessandro, como no processo da PEC da Segurança, que vai ser apresentada amanhã, que, de novo, é a discussão sobre até onde pode ir, até onde a autonomia dos estados, quer dizer, como se fosse uma coisa institucional, discussão, a autonomia dos estados, quando, no fundo, a forma como hoje a segurança pública no Brasil é feita, com PM, com Polícia Militar, com Polícia Civil, não funciona. Não funciona. Não funciona. Ponto. Vamos manter o mesmo padrão. Então, nós vamos manter a mesma coisa. Não vai funcionar. Não faz sentido isso. Faz sentido nenhum. Você vai replicar uma coisa que não está funcionando. Exatamente. Ou seja, aí você fala, você pode, daí tem uma discussão política, porque é a PF do Lula. Não, esquece a PF do Lula, esquece qual é o governo que está de plantão. Como é que você vai resolver isso? Você só está conseguindo, ou seja, o que o Otávio mostra muito claramente só está chegando no presidente da Alerj porque
tinha uma investigação policial independente, autônoma e externa da Polícia Civil do Rio de Externa Janeiro. Eu falei do STF, mas assim, a DPF das favelas só virou a DPF do Palácio também pela participação da Polícia Federal. Isso. O STF, lógico, também decretou a prisão, mas foi a Polícia Federal. E aí a minha pergunta, Por isso. se passa a proposta do Derrite, que jantou com Eduardo Cunha e Lira na véspera de apresentar o relatório, ou depois de apresentar o relatório, a minha pergunta, a obrigatoriedade que o Derrite queria que a Polícia Federal avisasse ao governador, o que aconteceria se o Cláudio Castro fosse avisado? Não sei, poderia não falar nada, mas o Bacelar, historicamente, não no momento atual, mas historicamente, foi o principal aliado do Cláudio Castro. Então, isso só aconteceu porque a Polícia Federal... Aí eu acho que não vou nem repetir o que o Thomas falou brilhantemente. Eu ia repetir vocês dois, então não precisa.